como é que eu faço assim, querendo manipular as pessoas agora? Como é que eu faço a pessoa aceitar a minha ideia, fazer com que ela aceite, fazer com que ela, cara, pegue aquilo ali como a verdade absoluta pra ela. Eu já vi em alguns vídeos, enquanto eu tô falando, tem que fazer assim, ó, 5 vezes, pra ela concordar e falar: "É Para ela verdade, tu tem concordar e falar razão". que sim. É verdade essa parada? Ângelo, eu não sei se faz sentido isso. Eu tenho um jeito de conduzir uma discussão argumentativa com as pessoas que se inspira no método socrático, Ah, a maiêutica? maiêutica. Adoro, A muito bom. maiêutica socrática, para mim, é uma das coisas mais inovadoras que a filosofia já trouxe, que é o seguinte: o Sócrates, ele fazia as pessoas acreditarem no que ele estava dizendo, nem é acreditarem, se darem conta do que ele estava dizendo por meio do método da maiêutica. Ele criou esse método. O que é a maiêutica? A maiêutica nada mais é do que... Maiêutica vem de uma palavra grega também, que significa dar à luz. Então, é você ajudar a pessoa a dar à luz àquela ideia que você quer que ela entenda. Como é que se faz isso? Através de perguntas. Você faz a pessoa dizer aquilo que você quer que ela diga. Então, quando você vai, por exemplo, falar sobre determinado... O Sócrates fazia muito isso. Ele começava perguntando para a pessoa e levando a pessoa a responder coisas que a pessoa não queria dizer, mas ela era obrigada a dizer. E aí, isso é muito usado hoje nos júris, nos tribunais de júri por advogados, porque o advogado usa a maiêutica o tempo inteiro, o método da maiêutica. Quando ele vai interrogar ou perguntar para alguma testemunha alguma coisa, ele usa de perguntas. Então ele pergunta assim: digamos que você está sendo testemunha de um investigado por um crime de assassinato. E aí o advogado vai te perguntar: mas fulano, o seu colega aí, ele possui uma arma? Aí você vai dizer que não, ou você vai dizer que sim. Se você disser que possui, daí você vai perguntar: mas então você acha que ele poderia, no momento de raiva, atirar contra outra pessoa? Você provavelmente vai dizer que não para defender o seu colega. E aí você vai fazendo essas perguntas e em algum momento você vai perceber que a pessoa vai deixar um furo. E é nesse furo que tu consegues convencer ela a responder aquilo que você quer, a ponto de a pessoa acabar confessando que o colega assassinou a pessoa, confessando o crime do próprio colega. Então, é muito comum que os advogados usem isso hoje, mas não só advogados, hoje um professor que quer convencer o aluno de alguma ideia, por exemplo, ou passar, né, alguma ideia, ele vai passar por meio de perguntas, ele vai fazendo perguntas, vai levando o aluno. Pode ser usado no processo pedagógico. A gente aqui não está falando no sentido negativo do uso da maiêutica, eu estou falando no sentido positivo ali, pelo professor, não é? Então, o professor ele pode usar isso como um recurso pedagógico, para fazer o aluno se dar conta de algumas coisas que antes ele não se dava, mas que estava tudo na mente dele, teoricamente. É o que o Sócrates defendia. Na filosofia, eu tive muitos professores que usavam, sem às vezes se dar conta, mas eles usavam o método da maiêutica, porque eles iam fazendo perguntas, principalmente os professores de ética, porque ética é uma matéria da filosofia muito doida, muito desafiadora. E a gente encontra alguns dilemas, é a matéria mais gostosa de fazer na faculdade de filosofia. E aí, na ética, os professores usavam muito isso. Eu percebia que, por exemplo, eles iam perguntando coisas para a gente ir pensando sobre aquilo, e de uma pergunta ia levando, e de uma resposta ia levando a outra, que ia levando a outra, e no final das contas a gente dizia: como que eu nunca me dei conta disso? É óbvio, é claro, como é que eu nunca me dei conta disso? E a gente mesmo se dava conta sem precisar a pessoa, o emissor da mensagem dizer: não, é isso. Não, ele não dizia que é isso. Ele me permitia chegar a essa conclusão só me fazendo algumas perguntas. É o método da maiêutica. Legal, legal. Eu imaginava que ela poderia servir para isso também. Mas e se a gente olhar pro contrário? Como é que eu percebo se alguém tá querendo me manipular?
Tem pessoas que você não vai perceber de fato porque são psicopatas. E aí é meio difícil, né? Mas vamos trabalhar no esquema daquela pessoa que acaba deixando algum furo. A linguagem corporal diz muito. Então, se você está conversando com a pessoa, e como eu falei lá no início, e a pessoa ela está projetando o corpo muito em direção a você, eu tive um exemplo de um cara que ele era assim, um conhecido, com quem eu trabalhei. Não foi aqui em Criciúma, foi quando eu morei no Rio Grande do Sul, em uma cidade do Rio Grande do Sul. E a gente trabalhava junto, fazia alguns projetos juntos. E ele era um cara já por porte físico, ele era grandão. E eu, bem menor do que ele. E quando ele queria me convencer de alguma coisa, quando ele queria fazer uma ideia dele prevalecer, ele meio que se jogava pra cima de mim. Que projetava o corpo dele pra cima de mim. E aí era uma questão de quase que instintiva, de autodefesa, de consentir com aquilo que ele estava dizendo. Por quê? Porque fisicamente ele estava em vantagem em relação a mim. Então, quando a gente se projeta com o corpo em relação a uma pessoa, pode ver que ali existe uma tentativa de convencimento daquela pessoa em relação a você. Se você se projeta demais, ou então você começa a pedir o aval da pessoa enquanto você tá falando, como mais ou menos tu falou ali. A pessoa fica assim, concordando, balançando a cabeça pra você o tempo inteiro. Você tá pedindo o aval da pessoa, você tá querendo que a pessoa concorde com o que você tá dizendo. Isso mostra que a pessoa tá tentando te manipular. A voz da pessoa também, né? Quando a pessoa se projeta demais a voz, normalmente existe um processo de persuasão ali. Nesse momento aqui, por exemplo, a gente está conversando e teve alguns momentos em que eu aumentei o volume da minha voz para falar alguma coisa. Isso é um processo de oratória. Eu quis que você acreditasse mais ou confiasse mais, desse mais credibilidade para aquilo que ficou frisado. É como se a entonação da voz fosse o negrito. Quando a gente tem o texto escrito, a gente tem o negrito para sublinhar alguma palavra. A entonação da voz é como um negrito na fala. A gente não tem como dizer, agora o que eu vou falar está em negrito. Não, a gente faz o seguinte. A entonação da voz é fundamental para entender o processo de oratória. Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. Fundamental. Eu foquei no fundamental, porque eu quero que isso fique muito forte na tua cabeça. Então, tem um processo persuasivo que pode ser um processo de manipulação.